Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O tema da mensagem é como superar a crise. Com certeza, nós estamos vivendo um momento de crise, nós estamos vivendo esse pandemônio, essa pandemia, esse momento Covid-19, H1N1, chikungunya, tantas coisas ruins estão acontecendo, enfermidades, contaminações, crise conjugal, crise existencial, problemas financeiros, enfermidade, tantas lutas. E eu quero compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, como que nós devemos proceder, que atitudes que nós devemos ter diante das lutas, diante desse momento a qual nós estamos vivendo. Estamos inseridos num cenário tribuloso, atribulado, mas com certeza Deus está no controle nas nossas vidas, e o apóstolo Pedro traz algumas recomendações importantes que nós podemos, como nós devemos proceder para superar esse momento difícil. O apóstolo Pedro, ele escreve uma carta dirigida principalmente para a sua igreja, lá na Ásia Menor. A igreja foi fundada, a maioria das igrejas, pelo apóstolo Paulo, um homem poderoso nas mãos de Deus. E o apóstolo Pedro, ele traz uma palavra principalmente dirigida para os jovens, alertando, exortando os jovens para serem submissos aos mais velhos, respeitando os mais velhos, ouvindo os conselhos dos mais velhos, honrando as pessoas idosas. E também essa mensagem é dirigida para a igreja que estava sendo perseguida. Se levantou um imperador chamado Nero, que ele estava determinado a aniquilar com a igreja. E ele perseguia a igreja não somente em Roma, agora na Ásia Menor, em todo Israel havia uma perseguição e muitos discípulos estavam sendo martirizados, estavam sendo presos. A perseguição era tão grande que a igreja se espalhou para os 4 cantos da terra. Mas eu quero compartilhar aqui esta carta que tem algumas recomendações muito importantes, como nós devemos proceder nesse momento difícil. Ele começa falando assim, 1 Pedro 5, verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse tempo de crise, nós nos tornamos muitas vezes insensíveis a soberania de Deus. Nós queremos resolver os problemas no braço, ou no intelecto, no nosso jeito, da nossa maneira, e o Senhor nos ensina que nós devemos entregar nas mãos do Senhor, confiar no cuidado de Deus, se humilhar diante da potente mão de Deus, reconhecer que você não pode, que o problema é tão grande, que vai além da tua compreensão, das tuas forças, e Deus quer participar com você, Deus quer te ajudar. Então a palavra é muito clara, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele, no tempo oportuno, o Senhor quer te exaltar. E humilhar debaixo da potente mão de Deus significa não resistir à ação de Deus, que vai conduzir você de uma forma soberana. Você pode não entender o processo, o caminho, mas Deus está no controle e todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Não é fácil quando você está enfrentando um problema grande, perda de um filho, de uma filha, ou os teus negócios estão em bancarrota,
talvez você está enfermo, o médico falou, olha, a tua doença é incurável, não tem solução para o teu problema. Ou talvez o problema é tão grave de ordem conjugal, está à beira do divórcio, a situação não tem jeito aos olhos humanos, mas este é o momento de você se humilhar. De que forma? Orando, clamando a Deus, com toda a intensidade: Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não dou conta, mas eu sei que o Senhor pode dar conta desse problema, que para mim é insolúvel. Eu não vejo a luz no fim do túnel, a situação é desesperadora, Senhor, eu me sinto pequeno. Mas a Bíblia fala: se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque Ele, quem é Ele? Deus, o Todo-Poderoso. No momento oportuno, na hora certa, você verá que Deus vai tirar você lá do pó, do monturo, e vai colocar você numa posição de honra. Então creia que Deus está vendo o que se passa na tua vida. O problema é grande, mas grande é o teu Deus, que está no controle, Ele está no trono, mas Ele reina, Ele está acima de tudo. Confia no Senhor de todo o coração. 1 Pedro capítulo 5, verso 5 fala assim, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Que você seja humilde, reconheça, só Deus pode resolver teu problema, só Deus pode te dar a vitória, só Deus. Se humilhe diante do Senhor, não seja soberbo, confiando em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o varão, ou a varoa, que confia no Senhor. Creia no tempo de Deus, Deus vai te honrar. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30, que palavra maravilhosa. Jesus se dirige a uma multidão, gente doente, gente oprimida, gente aflita, pobre, rico, toda a camada social, e Jesus se dirige e diz para esse povo, que se sentia um lixo humano, quantas pessoas se sentiam discriminado pelos religiosos. Ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que coisa tremenda. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque Deus é acessível. Deus Emanuel, Deus conosco. O Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus intercede por você quando você não tem nem força para orar. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, que foi enviado da parte de Jesus para estar do teu lado, para ser o teu advogado de defesa, o teu justo juiz. Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer para você superar esse momento difícil. Deus não vai te livrar do problema ou da tribulação, mas Ele na tribulação, no problema, Ele vai te ajudar para que você cresça, para que você tenha experiência. A tua fé provada é pelo fogo, e o fogo queima tudo que não presta, queima tudo que é palha, e vai redundar em caráter, frutos do Espírito Santo de Deus. Então resista firme na fé. Diante da crise, muitas vezes nós nos abatemos, mas hoje o Senhor fala para você: não importa o problema que você esteja enfrentando, coloque a tua boca no pó. Lamentações capítulo 3, verso 29, põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Coloque a tua boca no pó, sim, orando, clamando a Deus, jejuando, louvando e adorando, e diga: Senhor, eu estou diante da presença de um Deus que tem olhos, que tem ouvidos e ouve. Eu, Senhor,
sou teu filho, sou tua filha, Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, minha alma está num caos, Senhor, eu estou enfrentando uma situação a qual eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas eu creio, eu sei em quem tenho crido, eu sei que tu és poderoso para fazer muito mais do que eu penso e imagino, porque o Senhor é um Deus que intervém, é um Deus que interage, é um Deus que ouve o clamor do aflito. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu tenho alívio. Jesus tem o alívio, Jesus tem resposta, Jesus tem a solução para o teu problema. E podemos aprender aqui uma grande lição, porque Jesus, quando veio à terra, sendo Deus, se fez carne. E Filipenses capítulo 2, verso 5, olha a atitude de Jesus. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então Jesus, ele se limitou, ele abriu mão dos atributos de Deus, e ele percorreu o caminho que ele tinha que percorrer. E a Bíblia fala que nós tenhamos o mesmo sentimento, se humilhando debaixo da potente mão de Deus, e no momento oportuno Deus exalta. Então nós vemos que o Pai exaltou o seu Filho, lhe dando um nome que está acima de todo nome. Talvez você está passando um momento de injustiça, porque quando a gente está atribulado, quando a gente está passando um momento difícil, muitas vezes se levantam os perseguidores para nos julgar, para nos criticar, para zombar da nossa fé. Mas Romanos capítulo 12, verso 19, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então nesse momento de abatimento, de luta, que muitas vezes o inimigo levanta os seus adeptos, aquelas pessoas que vão ser instrumento do diabo para nos oprimir, para nos acusar, mas que você libere perdão, não guarde mágoa, não guarde ressentimento, porque se você guardar mágoa, ressentimento, tua oração vai ficar interrompida, e o inimigo vai prevalecer. Então não dê lugar ao diabo, que você libere perdão, e esteja debaixo dessa atmosfera de glória, de paz, de amor, e não saia da presença do Senhor, mesmo você enfrentando essa luta, essa prova, essa humilhação, permaneça firme na fé. Então essa palavra é muito clara, que você se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque no momento oportuno Deus vai te exaltar. E a Bíblia fala, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Então se Deus é por ti, quem será contra ti? Então não te defenda, Deus vai te defender. Então não guarde mágoa do teu sogro, da tua sogra, não guarde mágoa do teu cunhado, da tua cunhada, ou daquela pessoa que te magoou, que te feriu, que te traiu. Libera perdão, porque você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Não seja contaminado por esse vírus maligno que vai paralisar a tua fé, vai paralisar a tua comunhão com Deus, que é a mágoa, raiz de amargura, o ódio. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Segunda verdade que eu vejo aqui, que o apóstolo Pedro, ele traz essa recomendação para a sua igreja. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de você. Esse lançar essa ansiedade, fala assim, lançar o fardo, é jogar para Deus o problema, porque Ele não tem problema, Ele tem solução para o nosso problema, porque esse fardo vai pesar tanto, vai tirar o teu sono, vai tirar a tua paz, vai trazer problema, até problema na sua mente, vai deixar você angustiado, ao ponto que você não vai tomar uma decisão correta, você não vai fazer nada certo. Então aprenda a entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que é peso, preocupação com o amanhã, preocupação com os problemas. Então não morra por antecipação. Deus está vendo, Deus vai interagir, Deus vai te ajudar, porque Ele é Pai e Ele quer que o filho confie, que Deus quer te dar o livramento, Deus quer te dar a direção que você precisa. Então entregue a ansiedade, o fardo, o peso, lançar sobre o Senhor. Fala aqui de exercícios de fé, de humildade, de paciência, de perseverança. Entrega, a Bíblia fala assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. Então aprenda esse ensinamento prático, entrega na mão do Senhor, confia nele. Então não sofra por antecipação, e não se preocupe com amanhã, basta cada dia seu próprio mal. Deus tem um livramento amanhã, Deus tem um livramento para você. Confia no Senhor, saiba que Ele é o mesmo de ontem, hoje, será para todo sempre. Ele é o mesmo, não mudou, e Ele participa da nossa vida. Então creia. Muitas vezes nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira, e nós muitas vezes temos dificuldade de aceitar o plano de Deus, o propósito de Deus. Este é o momento de você entregar nas mãos do Senhor. Não resolva do teu jeito, não se precipite, confia no Senhor, entrega nas mãos do Senhor, e saiba que Deus tem o tempo certo, porque quando a gente espera o tempo de Deus, e você não vê a resposta, a nossa tendência é agir no braço, é dar uma mãozinha para Deus, ensinar Deus a ser Deus. Deus tem a hora certa de agir, Ele já ouviu o teu clamor, Ele já viu o teu clamor, você entregou esse problema tão grave. Eu quero trazer uma ilustração muito interessante. Jesus estava distante da aldeia de Betânia, e vem um servo pedindo para Jesus, Jesus, volta logo. Essa recomendação de Marta e Maria, porque aquele que o Senhor ama está entre a vida e a morte. Lázaro está à beira da morte, está na UTI, os médicos já desenganaram, não tem mais solução. Volte logo para Betânia. E Jesus disse para aquele servo, eu vou para Betânia. Aí ele voltou, e Jesus continuou a sua missão e disse para os seus discípulos, essa enfermidade não acabará em morte, mas sim é para a glória de Deus. E os discípulos não entenderam a mensagem de Jesus, essa enfermidade não acabará em morte, sim para a glória de Deus. Agora Jesus, quando chega na aldeia de Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias, e Marta e Maria estavam decepcionados com Jesus. Jesus, agora é tarde, nosso irmão agora já está sepultado, não tem mais jeito. E Jesus disse, Marta e Maria, se tu creres verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus chegou na hora certa, no momento oportuno. Não importa a situação a qual você está vivendo, Jesus dá a última palavra. Quando todos dizem não tem mais jeito, quando dizem agora acabou, Deus diz chegou a hora. É o momento que o Senhor vai mostrar para você que Ele é o Deus do milagre. Creia, assim como na aldeia de Betânia todos ficaram maravilhados, porque Lázaro foi chamado à vida, porque quem estava lá não era um homem qualquer, era o próprio Filho do Deus vivo, o próprio Deus encarnado, que deu a ordem, e aquele que estava morto veio à vida, e o ambiente de luto foi transformado num ambiente de glória, de espanto. Creia que o Senhor está no controle, entrega
tudo aquilo que aflige a tua alma, entrega na mão do Senhor e confia nele, e o Senhor vai te surpreender, porque o Senhor, Ele trabalha para aquele que nele espera. Filipenses capítulo 4, verso 7, quando você entrega nas mãos do Senhor a tua ansiedade, olha que coisa linda, Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você entregar na mão do Senhor, com fé, com confiança, está nas mãos daquele que é competente, daquele que é poderoso, para resolver. Para mim a situação é desesperadora, mas está nas mãos do Deus que criou o céu e a terra, está nas mãos do Senhor, e eu vou descansar nas promessas do Senhor, porque agindo Ele, quem impedirá? E você vai experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará o teu coração, a tua mente, e você dormirá o sono do justo, tranquilo, porque Deus está trabalhando. Deus trabalha até no turno da noite. Enquanto você está dormindo, Deus trabalha. Deus está fazendo uma obra gloriosa. Então confia no Senhor. A terceira lição que o apóstolo Pedro traz para a sua igreja, dirigindo essa carta para a sua igreja que estava vivendo um momento de sofrimento, de abalo, de dor, de perseguição, ele deixa bem claro: sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa devorar. O que significa ser sóbrio? É ser moderado. É moderado no falar, moderado na alimentação, moderado na forma de pensar, de expressar, ter uma vida tranquila, moderada. E também o vigiar significa você estar atento, você nunca tomar uma decisão sem orar, estar atento, porque você está numa guerra espiritual. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra as forças espirituais, contra demônios poderosos. Então, vigie, ele está ao derredor, bramando como leão, procurando como entrar, encontrar uma brecha. Mas não dê lugar ao diabo, não dê espaço para o inimigo, faça a tua parte, anda em santidade, ore sem cessar, busque a presença do Senhor, não subestime o inimigo. Então, você está numa guerra espiritual, essa é o padrão que Deus espera dos guerreiros: ser sóbrio, ser moderado e vigilante. Saiba que o campo é minado, você tem que saber onde você pisa. Cuidado com as pessoas com que você está se relacionando. Cuidado, a Bíblia fala que bem-aventurado é o varão, a varoa, que tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele não se relaciona com pecador, não se relaciona com escarnecedor, com ímpio, mas o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer é meditar, é louvar o Senhor, adorar o Senhor. E uma palavra que o Senhor também nos recomenda em Mateus capítulo 26, 41, fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Interessante, não entreis em tentação é não ceda à tentação. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, que a nossa tendência muitas vezes é murmurar, é questionar a Deus. Se Deus é tão bom, por que está permitindo tanta desgraça no mundo? E muitas vezes
a gente acaba dando lugar à carne, mas nós temos que estar cheio do Espírito Santo, como está escrito, o apóstolo Paulo nos exorta em Efésios capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho na qual há devassidão, mas enchei-vos do meu Espírito, louvando a Deus, orando, jejuando, andando em santidade, sujeitando uns aos outros, e isso fala todo dia, diariamente, lendo a palavra, orando a palavra, vivendo a palavra, orando sem cessar, porque tem que fazer parte da nossa vida, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, e nós temos que estar fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, porque quando chegar o dia mau, você está forte, você está preparado para enfrentar, não na força do braço, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Você vai contra o inimigo, não com um discurso vazio, mas você vai no poder da palavra, e você vai profetizar a palavra, e você vai avançar, e você vai implantar o reino de Deus, porque as portas do inferno não prevalecerá contra a sua vida, porque você está tão cheio de Deus, e você vai trazer o céu à terra, a atmosfera da presença de Deus, da glória de Deus, e Deus vai mudar o ambiente, Deus vai mudar a atmosfera, porque Deus te chamou para que você faça a diferença. Você é um guerreiro, uma guerreira, então não retroceda, não fique olhando, esperando pelas pessoas, confia no Senhor, faça a tua parte, vigiai e orai. Sede sóbrio, sede moderado, então segura a tua língua, cuidado, se você é aquele tipo de pessoa, quando está irritado, machuca os irmãos, peça a Deus para que Deus te dê domínio próprio, peça para Deus que Deus te encha de amor, a boca fala o que está cheio do teu coração, então que você se encha do Espírito Santo, para que você seja moderado, seja equilibrado, faça aquilo que Deus se agrada, então que você consagre a sua boca, que você consagre a sua vida. Então eu vejo aqui lições importantes. Sede sóbrios e vigilantes. Houve um momento que Jesus estava para ser entregue à morte de cruz, e ele fala para Pedro, Pedro, se prepara, porque vai chegar um momento em que Satanás, ele vai querer peneirar sua vida, mas eu intercedi por você, para que você não desfaleça a sua fé. E você, Pedro, quando te converteres, cuida dos cordeirinhos, cuida das ovelhinhas. E Pedro falou, não, eu confio no meu braço, eu vou estar do teu lado, se os outros afinarem, se os outros espanarem, se os outros fugirem, eu vou ficar do teu lado. E Jesus disse, Pedro, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E Pedro acabou negando a Jesus 3 vezes, e Pedro caiu em si, ele viu aquela autoconfiança, caiu por terra, aquela soberba espiritual, aquela coragem caiu por terra. Mas Deus é um Deus maravilhoso, que ensinou a Pedro a confiar em Deus e não confiar em si mesmo. Então Pedro agora é um homem de seus 75 anos, está à beira de ser martirizado, ele está consciente que o tempo dele já estava chegando ao fim, e ele traz essa carta para a igreja, trazendo essas recomendações: sede sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando uma oportunidade para adentrar, mas vigie, não dê espaço para o inimigo. Então aquele homem já era um homem maduro, um homem experiente, que traz esse conselho para a igreja: confia no Senhor, não confia em si mesmo, mas confia no Senhor. E a quarta verdade aqui, terminando a palavra, que o apóstolo Pedro nos recomenda: resistir firmes na fé. Resistir firmes na fé, sabendo que sofrimentos, as quais está se cumprindo na irmandade espalhada pela terra, mas renuncie toda a vontade da carne e diga: Senhor, eu vou
resistir, eu vou permanecer firme, eu vou resistir essa tentação de desistir, eu vou resistir essa tentação aí que o diabo está colocando, essa mulher está colocando essa situação aí, eu vou ficar fiel no meu casamento, não vou ceder, eu vou ser fiel. Então resista a pressão de todo lado, que o diabo vai criar situação para você ceder, para você desagradar o coração de Deus, para você sair do propósito de Deus, mas resista firme na fé. Resista essa tentação, essa luta a qual você está vivendo, que você acha que só você está passando, mas há muita gente espalhada na terra, irmãos na fé, irmãos de fé, vivendo momentos difíceis, passando momentos de perseguição, de luta, de afrontas. Nos dias de hoje, quantos irmãos na Coreia do Norte estão presos, estão sendo torturados por conta do Evangelho? Países árabes estão sendo perseguidos, estão presos, países em que é proibido a palavra do Senhor. Na China, quantos cristãos são perseguidos, tantos lugares, mas nós temos que permanecer firme na fé, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E nós vemos aqui, Jesus dá um exemplo, ele estava no Getsemane, e era um momento que ele tinha que se entregar à morte de cruz, mas no Getsemane era um momento mais difícil, que a Bíblia fala que ele foi tomado por medo, por angústia, por tanta estresse que ele experimentou naquele momento, porque ele orava com tanta intensidade. A Bíblia fala que Jesus orava sempre, era o costume de Jesus orar lá naquele local, o Getsemane, mas aquele dia era um dia de opressão tão terrível, que era a maior batalha de todas as batalhas. Jesus enfrenta nesse momento de Getsemane, porque estava em jogo o destino da humanidade, os nossos pecados, nossas misérias estavam esmagando Jesus. Satanás, todo o inferno estava lá numa torcida, ele vai desistir, ele vai sucumbir esse momento difícil, e Jesus ora: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele orou 3 vezes com muita intensidade, a madrugada toda. A Bíblia fala que até o suor com sangue, houve uma mistura, e todo o corpo dele estava em sangue, em suor, porque é uma batalha terrível, mas ele acaba se entregando, ele acaba renunciando à sua vontade. Ele diz: Pai, faça a tua vontade, não a minha vontade. Para isso que eu vim. E Jesus, quando desceu de Getsemane, desceu vitorioso, se rendeu à vontade soberana do Pai. Que coisa linda, que você se renda, abra mão, que muitas vezes as pessoas não entendem o que significa se render à soberana vontade de Deus. Talvez você está vivendo um momento tão difícil, mas se renda ao Senhor, deixa Deus ser Deus. E os planos de Deus são excelentes, os planos de Deus são melhores. A Bíblia fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus maiores. Creia no projeto que Deus tem para você. Creia que atrás dessa nuvem negra há um sol que brilha, o sol da justiça. Deus tem algo sobremodo excelente. Confia no Senhor, espera no Senhor, que depois da tempestade vem a bonança. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá no amanhecer. Está chegando esse amanhecer. Então resista firme na fé, não ceda, não abra mão daquilo que Deus tem para você. Saiba que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que o Senhor tem preparado para você. É algo extraordinário, maravilhoso. Então não faça barganha com o diabo, não abra mão dos princípios da palavra de Deus, ser fiel até a morte. E o Senhor diz: dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça firme. Eu quero terminar essa palavra, que a igreja primitiva, quando estava sendo oprimida, quando estava sendo ameaçada, a Bíblia fala que eles entraram no templo,
em vez de ficar apavorados, em vez de eles ficarem se lamentando, chorando, com medo, eles entraram no templo para orar, para clamar, para suplicar a Deus: Senhor, nos encha do teu Espírito, e que o Senhor libere mais unção, mais poder, para que os milagres sejam notórios, porque nós não vamos deixar de falar daquilo que nós temos visto, nós temos crido que o Senhor é o Todo-Poderoso, e nós queremos sair desta congregação cheios do teu Espírito, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das ameaças de sermos presos, nós vamos obedecer a tua palavra, cumprir a grande comissão, ide por todo o mundo, e nós vamos. E a Bíblia fala que eles oraram e aquele lugar tremeu, houve um terremoto do poder de Deus. Eles saíram com uma ousadia, uma intrepidez tão tremenda, e os mortos eram ressuscitados, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os mudos falavam, porque eles saíram com uma ousadia, e nada pôde impedir aquela igreja que amava Jesus acima de tudo, porque aquelas pessoas não estavam preocupadas com as coisas da terra, e sim, o coração deles estavam pulsando o reino de Deus, cumprir essa chamada nobre, ide por todo o mundo. E creia, amados, que Deus te chamou para esse grande propósito. Fale de Jesus para os teus vizinhos, fale de Jesus para os teus filhos, fale de Jesus para a tua esposa, faça da tua casa um lugar de glória, que você não perca essa oportunidade nesse momento de quarentena. Ore sem cessar e diga: Senhor, vem a atmosfera do reino de Deus, venha governar minha casa, e Deus vai fazer da tua casa um lugar de glória. E o diabo, que estava tentando impedir que a sua família experimentasse a glória de Deus, vocês vão experimentar a atmosfera do poder de Deus. Você pode não estar na igreja, mas na tua casa você está recebendo hoje essa mensagem de fé, e o Senhor fala para você: aproveite esse momento com a família, e faça desse momento um momento de reconciliação, um momento de conserto com a família, um momento de buscar a Deus com toda a intensidade, porque Jesus está para arrebatar a sua igreja, e Deus quer levar a família. Então é tempo do marido perdoar a esposa perdoar o marido, os filhos liberar perdão para os pais liberar perdão para os filhos. É tempo de conserto, é tempo do derramar do Espírito Santo de Deus, porque Satanás, ele acha que vai destruir a igreja, mas a igreja vai contagiar, não com o coronavírus, mas vai contagiar com a glória de Deus, o poder de Deus, a unção da palavra vai ser espalhado no mundo todo, porque Deus te chama para ser um apaixonado por Jesus, para ser um entusiasta, um encorajador, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que vai mudar o ambiente, que vai impactar essa geração. Mas hoje o Senhor fala que comece na tua casa, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E eu termino com esta palavra, 1 Pedro capítulo 4 verso 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois comparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Alegrai-vos por participar das lutas. Parece uma coisa tão louca. Como vou me alegrar pelo momento a qual estou vivendo? Sim, se alegre, porque Deus está forjando em você o caráter de Cristo. Deus está levando você à morte do eu, porque se não vê a morte do eu, você não vai dar fruto. Como está escrito, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele vai produzir fruto. Você foi chamado para brilhar nesta terra, você foi chamado para ser um embaixador, uma embaixatriz, você foi chamado para botar o diabo para correr, e você implantar o reino de Deus. Onde você botar a planta dos teus pés, esse lugar vai ser santo, vai ser abençoado, vai ser um lugar que Deus vai operar maravilhas. Mas Deus usa você, vaso de barro, mas quem habita em você é a excelência de Deus, é o poder de Deus, a glória de Deus. Então eu termino essa palavra desafiando você: persevere nessa prova, porque depois de provado e aprovado, você receberá a coroa da vitória que Deus tem para você. Então seja fiel, não olhe para as pessoas, mas olhe para Jesus. Não espere pelas pessoas, espere pelo Senhor Jesus.
porque Deus está fazendo uma obra gloriosa. Você é um diamante bruto que está sendo lapidado, e você é valioso, custou preço de sangue. Que você receba essa palavra. Senhor, eu quero orar pelas famílias, Pai. Senhor, as famílias têm sido abaladas nesses dias, Pai. Quantas pessoas, Pai, que estão em briga, em confusão nesse momento de quarentena, divisão. Pai, que o Senhor venha trazer restauração nas famílias, Pai. Venha trazer unidade, Senhor. Converta o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Pai, que esse marido possa liberar perdão para sua esposa libere perdão para o seu esposo. Senhor, no nome de Jesus, que haja o perdão genuíno, verdadeiro. Que essa esposa não fique jogando a ofensa que cometeu o marido há 50 anos atrás, há 30 anos atrás. Senhor, que essa mulher perdoe definitivamente, Senhor. Que esse marido também perdoe a sua esposa. Que esse filho, Senhor, se reconcilie com seus pais. Senhor, que haja reconciliação, perdão, para que o diabo não entre na nossa casa, não faça um estrago, Pai, levando, Senhor, a destruição. Jesus, o Senhor está para arrebatar a tua igreja, e o Senhor quer que a igreja do Senhor Jesus comece dentro de casa, Senhor, que busque o Senhor, que estabeleça um altar ao Senhor, que honre ao Senhor, que busque o reino de Deus em primeiro lugar. Senhor, que as famílias, Senhor, em vez de perder tempo na Netflix, em vez de perder tempo no Instagram, Facebook, a rede social, que a tua palavra diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos abençoam. Pai, que nós possamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Ó Deus, viver uma vida de oração, praticar a palavra, viver a palavra, viver uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, Pai. Isso não é prerrogativa para pastor, para apóstolo, é para todos nós, porque a guerra é espiritual, é contra demônios, forças malignas, inteligentes, que vão tentar de todo jeito trazer bloqueio na nossa alma, trazer confusão, trazer perturbação, nos levar, ó Deus, a sair do propósito de Deus. E o Senhor nos chamou para ser bênção nesta terra, para ser intercessores, para ser embaixadores, embaixatrizes, Senhor. O Senhor nos chamou, Senhor, para sermos, Senhor, instrumento de bênção, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, visita aquele que está doente agora, Pai. Visita, Senhor, nossos idosos, Pai. Visita os nossos idosos, curando, libertando, restaurando, Pai. Guarda, Senhor, do Covid-19, Pai, nossos idosos. Guarda, proteja, ampare, Senhor. Eu declaro agora, pessoas que estão oprimidas por demônios, sejam livres agora no nome de Jesus. Eu repreendo agora espírito de enfermidade, saia desses corpos, saia espírito de enfermidade, saia câncer, saia todo espírito de morte, saia Covid-19, saia no nome de Jesus. Eu declaro que toda enfermidade saia, toda e qualquer HN1, toda e qualquer malignidade que saia no nome de Jesus. Eu declaro: o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Que o Senhor adentre nessa casa, que o Senhor traga cura, libertação, restauração, Senhor. Traga, Senhor, salvação para esses lares, Pai. Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus que essa curva, ó Deus, desse Covid-19 caia, Senhor. Pai, assopre, Pai, e mande para o abismo, Senhor, esse mal, Pai, no nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, nossa nação, nosso Brasil, Pai, e eu abençoo nossos lares, Senhor, e eu declaro avivamento espiritual, Pai. Eu declaro, Senhor, o Teu mover do Teu Espírito Santo, Senhor, abençoando nossas famílias, no nome de Jesus.